Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio, um assunto muito importante, um assunto que sempre é muito atual, né? Que vai colocar não só as principais características da região, como diversos conflitos que acontecem no Oriente Médio, tá? Então, o que nós vamos estar vendo nessa aula de hoje? Ok? Nós vamos estar falando de características gerais, desde posição geográfica, mares, golfos, estreitos, canais e a composição étnica tá predominante na região. Por que isso é super importante? Tá? Porque até mesmo para você entender diversos conflitos que vão acontecer, que nós vamos estar vendo mais para frente, é interessante você saber justamente essas características gerais, inclusive essa questão de posição geográfica. Mapa é muito importante. Então, sempre que você estudar Oriente Médio, tenha um mapa ao lado para você estar acompanhando em que lugar que eu estou falando, tá? Então, hoje eu estou fazendo essa aula por aqui, tá gravada aqui, não no meu quadro aqui, ó, tradicional que eu sempre gravo para vocês. Por quê? Porque eu preciso de mapas, né? E aí, o mais importante, a gente está vendo esse contexto agora, ok? Então, vamos lá. Nós vamos estar falando hoje, galera, vou diminuir aqui, nós vamos estar falando, então, sobre o Oriente Médio. E quando você fala em Oriente Médio, primeira coisa, onde que está localizado, né, dentro do continente asiático, tá? Então você tem aqui toda essa parte colorida, nós temos a Ásia, né, e as sub-regiões da Ásia, né? Como nós temos aqui, ó, no caso a Ásia Setentrional, que pega a Rússia, toda essa área aqui laranja mais escura, a Ásia Central, essa parte mais a leste, a chamada Ásia Oriental, né, que é o Extremo Oriente, que vai pegar a China, as Coreias, Japão, sudeste da Ásia, né, onde você tem diversos tigres asiáticos, a Ásia Meridional ou Sul da Ásia, que seria Paquistão, Índia, Nepal, Budão, Bangladesh, Mianmar, e essa região em verde nós temos o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio, na verdade, é uma sub-região asiática. Então, quando fala a região do Oriente Médio, tem que estar muito claro na tua cabeça no mapa em que lugar da Ásia está localizado. Então, tá aqui, ó. É toda essa área, né, que está pintado em verde. Que vai ser um elo de ligação entre a África, nós temos a África aqui, Europa, tá vendo? Ó, você vai ter o contato com a Europa aqui, e com o resto da Ásia, né? Então, essa é a tão famosa região do Oriente Médio. Mas, observando aqui de maneira geral, vocês vão ver que o Oriente Médio, além de ser cercado por terra, ele é cercado por mares, ó, mares, certo? E vocês têm que saber a localização desses mares, têm que saber, tá? Porque isso muitas vezes aparece em provas e o aluno não tem noção geográfica onde que está se referindo naquele lugar, ok? Então, essa visão do Oriente Médio na Ásia é bastante interessante, ok? Então, perceba que ela vai ter contato aqui com a Ásia, por meio desses países aqui como o Paquistão, Tadiquistão, Turcomenistão, aqui era ex-República Soviética, né? E vai ter contato aqui, ó, direto com a Europa, nessa região aqui, que é a região da Geórgia, tá? Que faz parte da Europa. E aqui nós vamos ter esse pedacinho aqui que eu estou mostrando aqui, ó, é a Turquia europeia, porque a Turquia é um país europeu e predominantemente asiático, tá? E bem aqui, ó, vai ter o contato entre Israel com o Egito, vai ter o contato entre Europa e Ásia, tá? Geralmente, muitas vezes eu posso dizer que aqui eu formo o continente euro-afro-asiático, porque na verdade esse pedacinho aqui era grudado fisicamente, o homem foi lá, abriu e fez um canal, ok? Bom, esse território, então, aqui, perceba que o Oriente Médio, cuidado com isso aqui, ó. O Paquistão, tá vendo? Ó, apesar de estar vizinho aqui do Afeganistão, do Irã, o Paquistão não é um país do Oriente Médio. O Paquistão é um país da Ásia Meridional ou Sul da Ásia, ok? Bom, agora nós vamos ver mais especificamente um mapinha só da região. Então, olha só, esse mapa aqui que mostra o Oriente Médio, pessoal, tá colocando aqui, ó, os países. Perceba que o Paquistão não está colorido, então esses coloridos são os países que formam o Oriente Médio. E nesse momento eu queria chamar a atenção da parte geográfica dos mares e essas letras aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, ele é banhado por mar fechado ou semiaberto ou mar aberto. Então eu tenho aqui, ó, Mar Cáspio,
dá uma olhada. O Mar de Aral, ele aparece, não esqueça que mar, se é mar, é porque é água salgada, ok? Então, tudo é água salgada. O Mar de Aral, para nós, no momento, não faz importante, não vai fazer importância aqui, ele vai ser importante porque ele está passando por um processo de salinização, né? Está secando o Mar de Aral, mas aqui em relação ao Oriente Médio não importa para gente, tá? Mas o Mar Cáspio, sim. Primeiro que o Mar Cáspio é um mar fechado, ele parece um lago, mas ele é um mar porque é água salgada. Então eu tenho o Mar Cáspio, que vai estar aqui, ó, com fronteira com o Irã. Nós temos o Mar Negro, que é um mar semiaberto, porque ele tem uma passagem aqui, ó, que vai ligar esse marzinho chamado Mar de Mármara para cair aqui no Mar Mediterrâneo. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo, ó, só para a gente voltar aqui rapidinho. Ah, perdão, eu tenho que voltar aqui atrás, peraí. Só um minutinho aqui, galera. Slide. Vamos lá, o primeiro aqui. Tá? Senão ele não volta. Ó, aqui então, no caso, ó, você tem o Mar Mediterrâneo aqui, tá bom? Tá vendo? Ó, o Mar Mediterrâneo. Vai pegar só esse pedacinho aqui do mapa agora. Ok? Bom, aí a gente tem o Mar Mediterrâneo, aqui nós temos o Mar Vermelho, super mega importante você saber. E aqui já vai ser o Mar da Arábia, que é uma extensão do Oceano Índico. Ok? Bom, o Mar Cáspio é um mar fechado. O Mar Negro, ele vai ter uma passagem aqui, um estreito, que vai ligar ao Mar de Mármara ao Mar Mediterrâneo. Qual é a diferença de um estreito e canal? Perceba que aqui você tem, ó, estreito e canal, ó, tá? No caso, o estreito, eu vou deixar aqui, só não vai aparecer. O estreito, pessoal, é quando é uma passagem natural que liga dois mares, tá? Ou entre um mar e um oceano. Canal é uma abertura feita pelo homem. Então, nessa área C aqui, ó, você vai ter o canal, um estreito, que lá embaixo está escrito, ó, chamado Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo, ele vai ligar o Mar Vermelho ao Mar de Mármara. Não está escrito, mas bem aqui nessa área aqui, ó, eu tenho um outro estreito, chamado Estreito de Dardanelos, que vai ligar o Mar de Mármara ao Mar Mediterrâneo. Então, você tem dois estreitos aqui. Só está marcado o C, que é o Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, que esse azulzinho aqui é um marzinho, o Mar de Mármara, tá? E depois você tem um outro estreito chamado Estreito de Dardanelos, que vai ligar o Mar de Mármara ao Mar Mediterrâneo, ok? Aí aqui nós temos o Mar Vermelho. E esse Mar Vermelho, eu tenho essa letra A, que é um lugar que você sempre tem que saber, principalmente quando você falar de Israel. Quem é essa letra A? Olhando na legenda abaixo, é o Canal de Suez. Foi um espaço aberto, tá? Para ligar o quê? O Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, ok? Bom, aí nós temos aqui a letra D, que é um golfo chamado Golfo de Aqaba, certo? Que inclusive é uma entrada do Mar Vermelho aqui, ligando muito próximo essa região aqui da Arábia Saudita e de Israel, ok? Aí nós temos o Mar Vermelho e aqui nós temos o Mar da Arábia. E bem aqui na letra E, eu tenho outro estreito, chamado Estreito Babel-Mandeb. É nesse estreito, pessoal, aqui ó, na fronteira, aqui eu tenho a Somália, tá? A região da Somália. É nessa região que você tem a atuação dos chamados Piratas da Somália. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é um processo de tentativa de invasões de embarcações que param, que atracam aqui nesse estreito de Babel-Mandeb e que muitas vezes sofrem, né, o roubo de carga e tal da atuação dos chamados piratas da Somália. Então eu tenho aqui o estreito de Babel-Mandeb. Aí o F é o chifre da África, né, que é onde você vai ter a Somália e a Etiópia. Aí eu tenho o Mar da Arábia e aqui, super mega importante, eu tenho essa área aqui, ó, que eu estou circulando para vocês, que é o chamado Golfo Pérsico, uma das áreas mais importantes da Ásia e do mundo. E eu tenho a letra B, que é um estreito chamado Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz é o estreito que vai ligar o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia, que é administrado pelo Irã, certo? Quando a gente for ver Irã, com certeza eu vou estar falando do Estreito de Hormuz, que é um ponto estratégico, por quê? Porque se o Irã fechar o Estreito de Hormuz,
ele fecha toda a passagem que teria ligação do Mar da Arábia, que é o Oceano Índico, com o Golfo Pérsico, ok? Ah, Celius, eu tenho que saber esses pontos? Tem, galera, tem, porque as grandes provas perguntam, ok? Mas se eu falasse, por exemplo, como roteiro, a rota, perdão, roteiro não, a rota de um petroleiro, sai aqui ó, do Golfo Pérsico, passa pelo Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, cai aqui ó, no Golfo, aqui chama-se Golfo de Omã, essa saidinha aqui ó, entre o Omã e o Irã chama-se Golfo de Omã, cai no Mar da Arábia. Aí o petroleiro passa por aqui, entra nesse outro golfo aqui, passa pelo Estreito Babel-Mandeb, Mar Mediterrâneo, Canal de Suez e Mar Mediterrâneo. Ok? Mar Vermelho, perdão, não Mar Mediterrâneo, é Mar Vermelho, Canal de Suez e Mar Mediterrâneo, e aí ele vai direto para a Europa. Ok? Então isso é super mega importante. Segunda coisa, olha os países que formam o Oriente Médio. Turquia, não esqueça que a Turquia tem um pedacinho aqui ó, do outro lado do Mar de Mármara, que é a Turquia europeia, tá? Onde você vai ter Istambul, mas a capital da Turquia, Ankara, fica na parte da Ásia, tá? Aí nós temos países como a Síria, muito falado pela guerra da Síria, esse compridinho aqui, ó, Israel, aqui, perdão, o roxinho Israel, esse compridinho Líbano, certo? Ilha de Chipre, que geograficamente pertence ao Oriente Médio, mas Chipre pertence à União Europeia, certo? É uma ilha de Chipre. Aí nós temos aqui o maior país, que é a Arábia Saudita. Temos a Jordânia aqui do lado, aqui é a Jordânia, tá? Esse aqui é a Jordânia. O Iraque, tão falado Iraque, o amarelinho. Aí nós temos Kuwait, que é essa pontinha aqui, ó, no verdinho. Catar, esse pedacinho. Emirados Árabes Unidos, né, essa parte aqui em amarelo. Omã e Iêmen. E aí nós temos o Irã e o Afeganistão. O Afeganistão, apesar de estar essa pontinha, o Afeganistão faz parte do Oriente Médio. Ok? Bom, continuando. O Oriente Médio, pessoal, vocês sabem que ele é ocupado por diversas etnias, tá? Então, primeira coisa, predominantemente a população do Oriente Médio é de origem árabe e professa o islamismo. Mas as pessoas têm um conceito muito errado, achando que o Oriente Médio, todo o Oriente Médio, todo mundo é árabe. Cuidado, não é, não é. Então, você tem diversas etnias. Então, eu tenho judeus. Quem seria judeu? Só Israel, aqui, ó. Só Israel que é judeu, ok? Aí você tem persas. Quem é a Pérsia? O Irã. Então, pelo amor de Deus, iraniano não é árabe. Iraniano, predominantemente, ele é persa, né? É a antiga Pérsia que vocês já estudaram na história. Aí você tem a etnia turco-otomano, que são aqui da Turquia. Então, a Turquia, o turco, ele não é árabe, é turco. Por isso que o árabe odeia ser chamado de turco e o turco odeia ser chamado de árabe. Eles têm características semelhantes. Eles professam a mesma religião que é o islamismo, mas são etnias diferentes. Então, na Turquia, é a etnia turco-otomano, e aí vem os árabes. Os árabes são todos os outros países do Oriente Médio, são predominantemente árabes. Predominantemente, não 100%. Então, você fala Síria, Jordânia, Iraque, Afeganistão tem árabe e outras etnias, tá? Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, né? Emirados Árabes, Omã, Iêmen, todos são árabes, ok? Então, para você guardar para ficar mais fácil, quem não é predominantemente árabe no Oriente Médio? Então, lembra, você tem Israel, que é semita judeu, você vai ter na Turquia, que é turco-otomano, você vai ter o Irã, que é predominantemente persa, o Afeganistão tem diversas etnias, mas tem um grande número de árabes, e você tem outros povos que não tem nenhum país, que seriam os curdos, que eu vou falar agora. Curdo também é uma outra etnia, ok? Que a gente vai estar falando hoje sobre os curdos. Bom, os países do Oriente Médio, então, primeiro, predominantemente, a maior parte tem de origem árabe, mas não são todos, não esqueça disso. Segunda coisa, tirando aqui Israel, que é judeu, né? Então, a religião é o judaísmo. E o Líbano, que
praticamente metade da população é islâmica e a outra metade da população libanesa é cristã, o Líbano é bem dividido entre islâmicos e cristãos, tá? Os outros países, independente se ele é árabe, se ele é persa, se ele é turco-otomano, professam o islamismo, certo? Então, por isso que quando você fala em Oriente Médio, todo mundo fala, é a região que tem o predomínio de árabe e islâmicos. Ok? Deixa eu diminuir isso aqui. Bom, outra coisa, nessa região é o berço das 3 grandes religiões monoteístas. É onde surgiu o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Na verdade, a religião original é o judaísmo. Do judaísmo vai dar origem ao cristianismo e vai dar origem ao islamismo, né? Por isso que quando tem um conflito entre esses 3 povos, nós falamos que é uma guerra entre irmãos, porque na verdade é um conflito, né, que existe entre 3 grupos, né, de religiosos que têm a mesma origem, que é no pai Abraão. Então, se você falar com um cristão, ele vai falar de Abraão, está no Antigo Testamento. Se você falar para o judeu, ele vai falar de Abraão, pai Abraão. Se você falar para o Islã, tá? Ele também vai falar pai Abraão, porque era o mesmo homem que deu origem a essas 3 religiões. Segundo consta, Abraão era casado com Sara, que era estéril, e aí ele vai ter um filho com a serva dele chamado Agar. E aí vai nascer um menino. O primogênito de Abraão foi um menino chamado Ismael, que era filho dele com Agar. Segundo a Bíblia, o Antigo Testamento, Sara já era de bastante idade, tem um milagre e ela engravida, né? E aí vai nascer Isaac, que vai ser o filho de Abraão com a esposa Sara. E aí começa a ter conflito, né? Entre, no caso, a família de Abraão com Sara, com Agar. E aí Abraão manda Agar embora, né, da região, naquela época eles viviam em tribos, e segundo consta a história, de Agar e seu filho Ismael vai dar origem a outros grupos, outras nações, que vai dar origem ao Islã, lá na frente, com Maomé, e de Isaac, outras gerações vão vir, que vai surgir, nascer um dia Jesus, que vai dar origem ao cristianismo, né? Então perceba que de Abraão você vai ter o judaísmo, você vai ter o cristianismo, não esqueça que Jesus Cristo era judeu, certo? E você vai ter o islamismo. Por isso que quando tem um conflito na região, a gente fala que é uma guerra entre irmãos. Então é o berço das 3 grandes religiões monoteístas, e a cidade sagrada para o cristão, para o judeu e para o islâmico é a cidade de Jerusalém, que está localizado em Israel, onde tem uma disputa entre Israel e Palestina, que você verá numa próxima aula. É marcada por diversos conflitos políticos, tá? Territoriais e religiosas, diversas guerras que já aconteceram, como guerra do Irã e Iraque, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, né? Conflito entre Israel e Palestina, né? Conflito aqui na região do Iêmen, e conflito com a região do Egito. Então, é uma região que a gente fala que é como se fosse uma grande bomba relógio, né? Sempre está prestes a explodir. Também é a região que nós temos grandes reservas, 65% da reserva mundial está aqui, ó, no Golfo Pérsico, certo? Que é a grande reserva de petróleo. Detalhe, cuidado. Todo o Oriente Médio é produtor de petróleo? Não. Tem país que os conflitos ocorrem por outros interesses, mas muitas vezes não diretamente ao petróleo, indiretamente sim, certo? Então, quem está ligado ao petróleo seriam os países que estão nessa região aqui, ó, do entorno do Golfo Pérsico. Então entra Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, que é o grande destaque, Iraque, Irã. Mas quando você fala Síria, né, Jordânia, não tem grandes produtores de petróleo, de produção de petróleo, mas passam diversos oleodutos por aqui, ó, certo? Então os oleodutos que saem daqui muitas vezes não se transporta via petroleiro, como eu falei para vocês, saindo do Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, aqui ó, Estreito de Hormuz, aqui, tá vendo? Né? Golfo de Omã, Oceano Índico, Estreito Babel-Mandeb, Mar Mediterrâneo, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo. Nem sempre passa por aqui, faz oleodutos, tubulações que ligam a região, que vai ligar até o Mar Mediterrâneo. Então, a Síria é um lugar de passagem
Por isso que a Síria é tão importante, né, no contexto geopolítico do Oriente Médio, tá? Porque ele é um lugar que passam diversos oleodutos e gasodutos, ok? Bom, também quando você fala em Oriente Médio, a gente tem que ter uma noção geral sobre os aspectos naturais. Por quê? Uma das causas de disputa no Oriente Médio é você disputar as reservas de água e o controle dos rios. Por quê? Porque predominantemente o clima do Oriente Médio é um clima árido a desértico. Né? Então ele é quente porque ele é cortado aqui ó, pelo Trópico de Capricórnio, então ele está predominantemente numa região quente do planeta, só que ele é muito seco e tem pouquíssimos rios. Só de você olhar aqui, ó, você quase não vê rio. Quais são os 3 grandes rios mais importantes que você não pode esquecer? Então eu tenho o rio Tigre e Eufrates, aqui ó, Tigre e Eufrates, que vai banhar a famosa região da Mesopotâmia. A planície da Mesopotâmia é o atual Iraque. O Iraque está na região da Mesopotâmia. E aqui, ó, bem pequenininho, acho que não dá para você visualizar direito, eu tenho o Rio Jordão nessa região aqui ó, de Israel. Israel está nessa área aqui. Não dá para a gente ver porque Israel é bem pequenininho em relação ao Oriente Médio, tá? Então eu tenho o Rio Jordão. Então, quando você fala de rio, que rios que vão ter grande importância no Oriente Médio? Tigre e Eufrates, não esquecer do Tigre e Eufrates, tá? Que vai banhar aqui a planície da Mesopotâmia, e o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, que não aparece aqui no mapa, tá? Bom, então, clima, ele é de árido a desértico. Aí vocês imaginem, quando você domina a área banhada por um rio, ela passa a ser uma região estratégica. Então, diversos conflitos já aconteceram para controle de nascente, inclusive em Israel com a Síria, em relação às colinas de Golã. É controlar a nascente do Rio Jordão. E nessa região aqui também tem conflitos aqui com curdos e turcos, porque você tem a nascente aqui do Rio Eufrates, ok? Outra coisa é você ter uma região que o relevo predominantemente é planalto, que é essa cor aqui no tom do amarelo. Nós temos alguns montes ou montanhas, como o Monte Elburz, temos o Monte Zagros, aqui está pegando aqui a região, isso aqui é a região do Irã, tá? E nós temos também o Monte Taurus, ok? Aqui mais nessa região da Turquia. Mas quando se fala em planície, a grande planície do Oriente Médio é a planície da Mesopotâmia, né? O chamada área fértil, terra fértil. Até mesmo porque, imagina, uma área plana cortada por 2 rios, que seriam o Rio Tigre e Eufrates, né? Numa região árida, né? E numa região que no entorno é uma área mais de planalto ou de montanhas, tá? Detalhe, não dá para a gente ver aí, mas essa região, pessoal, ela é também uma região que tem uma estabilidade geológica muito grande. Então, é uma região que já aconteceu diversos abalos sísmicos, terremotos extremamente destruidores, atingindo regiões do Irã, regiões do Iraque, regiões da Turquia, porque aí a gente tem uma emenda de placa tectônica nessa região. Então, geologicamente, também é uma região instável, ok? Perceba como eu falei para vocês, ele é banhado por mar, ó, Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Arábico, que faz parte do Oceano Índico. Então, tem que ter essa noção física do Oriente Médio também, porque isso acaba influenciando em diversos conflitos na região. E para a gente terminar, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a questão dos curdos. Falei para vocês que a etnia curda ela é bastante marcante no Oriente Médio. Com certeza você já ouviu falar dos curdos, né? E quem é esse povo, né? Então, os curdos formam uma população que varia em torno de 25 a 35 milhões de habitantes, é considerável, tá? Habitam regiões montanhosas que pegam o território de 5 países. Dá uma olhada, ó, território da Turquia, a maior parte da Turquia, pega território do Iraque, norte do Iraque, que aqui é o Iraque, é o norte do Iraque, norte da Síria, região da Armênia, que já faz parte mais da Europa, e o oeste do Irã. Então, é um povo que é uma nação que não tem pátria. Qual é o desejo curdo? O desejo curdo é formar um país chamado Kurdistão.
Não esqueça que para você ter um país, ser reconhecido como um país, você precisa de 3 coisas. Você precisa da nação, que é o povo, já tem, são os curdos, a nação curda. Você precisa de um governo soberano, tá? O governo existe, mas ele não é soberano, certo? Porque ele não é reconhecido por muitos outros governos do mundo. E eu preciso de um território. Aí é o problema. Um território para falar que é seu. Que seria essa área em laranja aqui, território dos curdos, onde os curdos vivem. Só que esses territórios estão em cima de territórios ou da Turquia, ou do Iraque, ou da Síria, do Irã, ou da Armênia. E esses países não desejam ceder esses territórios, que são territórios estratégicos, territórios importantes por diversas razões, tá? E eles não desejam ceder esse território para a criação do Kurdistão. E aí gera conflito, tá? Eles compõem o quarto maior grupo étnico do Oriente Médio, certo? Mas nunca conseguiram o seu próprio país, certo? Existem grupos separatistas como o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que a Turquia, o Ocidente, Estados Unidos consideram um grupo terrorista, tá? Porque eles lutam pela independência dessa região chamada Kurdistão, que é o que eles querem formar. E também nós temos a Unidade de Proteção Popular, o YPG, que foi criado, que é uma milícia que foi criada, tá? Para lutar contra a ocupação do Estado Islâmico no norte do Iraque e no norte da Síria, certo? Eles se uniram e eles tiveram uma participação fundamental, estratégica, com uma aliança com os Estados Unidos, certo? Para expulsar o Estado Islâmico do norte da Síria e do norte do Iraque. Lógico, qual é o grande objetivo dos curdos? Que esse apoio nesse conflito para combater o Estado Islâmico, principalmente a partir de 2014, tivesse um apoio dos Estados Unidos numa possível criação do Kurdistão, que até agora a gente não vê essa possibilidade. Ok? Então, os curdos é uma área bastante importante. Você tem que, olha, cai muito mapa e coloca o Kurdistão perguntando que lugar é esse. Então, você tem que ter essa noção muito boa do lugar que está se referindo aí. Ok, galera? Bom, então essa aula deu uma geral do Oriente Médio, super importante. Tem dúvida? Olha no mapa. Você tem que ter muito claro na sua cabeça essa posição. Ok? Vamos ficar por aqui. Um beijo, gente, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Beijão.